Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez falando de casais, né? De relacionamento conjugal. E dessa vez eu quero falar um pouco sobre quando não há respeito no relacionamento. Você já passou por essa situação? Ver uma relação conjugal, uma relação afetiva onde você percebe que acabou o respeito? É horrível, não é? A gente costuma dizer, até no senso comum, né, que pode acabar tudo, menos o respeito. Por quê? Porque realmente é muito complicado quando acaba o respeito. Uma relação que não tem respeito é algo assim que não dá, né, para continuar. Tem que recuperar o respeito. Porque a gente costuma dizer que quando acaba o respeito, o relacionamento praticamente acabou. Mas por que acaba o respeito? O que acontece? A gente percebe que tem alguns fatores que colaboram para isso. Vou falar alguns aqui. Primeiro é críticas muito severas, críticas destrutivas. As pessoas às vezes não percebem que elas começam com uma crítica e aquela crítica completamente destrutiva. Para que você vai criticar o outro? Simplesmente para falar mal dele, simplesmente para falar dos defeitos dele. Por quê? E ali você começa com aquela crítica destrutiva. Talvez a sua intenção até é que o outro melhore, mas eu quero dizer uma coisa para você que critica. Se você criticar, não vai resolver. Porque é comprovado que a crítica negativa, ou muito criticar, não produz nenhuma mudança no outro, não produz nada de bom. Então não é o caminho. Essas críticas destrutivas, elas só atrapalham o relacionamento. Por que começa o desrespeito? Porque a pessoa começa a criticar e o outro começa a ficar o quê? Na defesa, começa a ficar com raiva, começa a ficar nervoso e automaticamente, quase que como uma resposta espontânea, ele responde também criticando. Aí já começa aqueles, né, insultos, né, um fica insultando o outro e ali vai. Se nenhum parar, vai longe, né? Aquilo ali. É um dos fatores que a gente precisa prestar atenção. Parar com essas críticas destrutivas. Parar com críticas que não vai trazer nenhum benefício. Não faz sentido ficar criticando simplesmente por criticar e prejudicar o relacionamento, não é mesmo? Outra coisa também que a gente percebe que traz problemas para o desrespeito é a questão das mentiras. Quando um dos cônjuges mente muito para o outro, essas mentiras vão gerando, né, desconfiança, vão gerando irritação. Então, à medida que as mentiras são descobertas, aquela pessoa que mente vai perdendo a credibilidade. E o respeito também, né? Porque se o esposo, a esposa começa a perceber que o outro mente, ele começa a achar que ele está convivendo com a pessoa que é mentirosa, que não merece consideração e automaticamente ela vai começar a desrespeitar essa pessoa. Então as mentiras, elas colaboram muito também para que a relação entre num ciclo de desrespeito. É muito sério, nós precisamos ser transparentes, precisamos ser verdadeiros, né? Porque quando a gente não é verdadeiro, não é transparente, vai haver brigas, confusões, porque toda vez que você descobre uma mentira é motivo de quê? De uma briga, né? E então a gente precisa também tomar cuidado com essas questões. Terceiro fator que eu percebo também que é bem complicado e que também pode trazer o desrespeito é quando o outro não respeita, às vezes, a individualidade também. Tem pessoas que têm muita dificuldade de respeitar a individualidade do outro. Eu não estou dizendo que o casal tem que ter uma individualidade, que ele tem que ter a vida só dele, não. Eu já falei isso até em um outro vídeo, né? Eles têm que ter momentos juntos, mas existe algo que é só dele, é algo que ele precisa, sabe, de estar com ele mesmo ali um pouco. É importante o respeito pela individualidade. Nós temos momentos juntos, mas nós temos também os nossos momentos, precisamos de ter o nosso a sós, as coisas que a gente gosta. E às vezes a pessoa, o companheiro, a companheira, não respeita. Quer que seja tudo da maneira dele, do modo dele, no tempo dele, o tempo todo ali, né? Quando às vezes a pessoa precisa de um tempo para estar sozinho, para estar fazendo alguma coisa que ele gosta. E isso acontece muitas vezes que vai havendo o quê? Uma briga, né? Por causa disso aí. As pessoas vão se sentindo sufocadas, vão se sentindo... sufocada mesmo seria a palavra, né? Sufocada, muita marcação em cima, isso acaba gerando desrespeito. Por quê? Porque vai acabar havendo uma ira, né? E essa ira vai acabar em brigas, em palavrões, em xingatórios, que com certeza são desrespeitosos, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Quando a gente começa com isso aí? Então, às vezes o desrespeito é tão grande que começa até ir para
brigas mesmo, não apenas de boca, palavras, às vezes até agressões físicas, um desrespeito chegar ao ponto de ter agressões físicas. Isso é muito sério. Então, como é que a gente pode resolver? Tem cura para esse relacionamento que está desse jeito? Tem, né? Se a pessoa realmente quiser buscar ajuda, a primeira coisa eu acho que a pessoa precisa buscar uma ajuda profissional. Porque quando está nesse clima de desrespeito tão grande, a tendência é não dar conta de voltar atrás, os dois sozinhos. Porque entra num ciclo insano tão grande, os dois ficam tão insano que cada um quer falar mais insulto que o outro, cada um quer gritar mais alto. Então o primeiro ponto que eu acho é entender que tem que parar, compreender que tem que parar, buscar uma ajuda profissional e pensar, né, antes de falar. Pare para pensar o que você está falando. O que você está falando tem sentido? O que você está falando está edificando? Para que você está falando isso? Está melhorando alguma coisa ou só está causando confusão? Para que essa fala? A gente tem uma tendência a querer falar, não é mesmo? E essa fala está sendo positiva? Se não, cala a boca, fique calado. Para quê? Né? Para que ficar falando, insultando, criticando, se vai dar só confusão? Então, um ponto importante para ajudar aí, né, para você que ainda não está numa terapia de casal, que ainda não tem um profissional te ajudando, começa a parar, né, para pensar no que você está falando. Pare e pense antes de falar. É uma dica que vai te ajudar. Antes que você fale qualquer coisa, pare para pensar o que você está falando. Isso vai ajudar você a falar menos coisas. Segundo, em vez de você xingar, gritar, tente falar, expressar para o outro o seu sentimento. Isso precisa de diálogo, né? De conversa com calma, porque às vezes você está tão nervoso, tão agitado e você já quer falar xingando. Não resolve, o outro nem vai ouvir, não é mesmo? Então você vai deixar as coisas acalmarem, passar aquele momento ali de fúria, de raiva e vai sentar e vai conversar e vai falar, olha, eu me sinto assim, quando você faz isso você me ofende porque o que passa pra mim é isso, a mensagem que eu recebo é essa. Então à medida que você vai entendendo o que o outro está sentindo, à medida que o outro vai entendendo também, né, as coisas que ele está fazendo que está te prejudicando, ou que você também está fazendo que está prejudicando o outro, vocês vão começando a perceber que o lado do outro, né, que aquilo é ruim. E quando a gente percebe o lado do outro, nós chamamos isso na psicologia de empatia, o que acontece? Quando a gente recebe isso, a gente tem parece que um insight, né, um entendimento, nossa, é ruim, né, eu não vou fazer mais isso. E por fim, o que eu quero dizer também é que é um posicionamento, né? Para melhorar, não vou fazer mais isso, quero mudança. E tem que ser os dois, que não adianta só um falar eu vou mudar e o outro falar não, eu continuo. Porque ninguém é dono da razão. O relacionamento sempre, né? Quando um está desrespeitoso, o outro acaba sendo desrespeitoso também. Então é preciso que os dois tenham um acordo, entendam que precisa de mudança e comecem então aquele posicionamento de mudança. O que eu preciso mudar em mim? Para mim não continuar sendo desrespeitoso dessa forma. O que eu preciso, né, continuar fazendo ou deixando de fazer, no caso, né, comportamentos tóxicos que eu estou tendo. E o outro também tem que ter o mesmo nível de consciência, que ele também precisa de parar, porque uma das coisas também que a gente percebe nesse relacionamento de desrespeito, de insanidade, de ciclo de insanidade, é que quando um começa a falar que o outro tem um defeito, o outro fala também, né? Ah, você tem um defeito, ah, mas você também tem, ah, você fez isso, ah, mas você fez, como se um erro justificasse o outro, né? E um erro não justifica o outro, não é porque o outro errou que eu também tenho que falar que eu fui errado, né? Ah, você errou, então eu erro também? Então a gente precisa ter essa maturidade, né? O outro errou, mas eu não vou errar. O outro fez ruim comigo, mas eu não vou fazer ruim para ele, eu vou fazer o bem, né? E isso precisa de maturidade para fazer, porque senão alguém tem que parar a confusão, alguém tem que ceder, senão o ciclo insano vai continuar sempre. E é preciso que esse ciclo insano acabe, porque dentro de uma insanidade não tem como ter respeito, né? E uma relação sem respeito não tem condições de sobreviver. Então, quero deixar aqui essa dica para você. Busque, né, o respeito. Se o relacionamento chegou nesse ponto, procure recuperar o respeito. Veja onde é que você está falhando. Veja onde que o seu companheiro, sua companheira está falhando. E juntos busque ajuda e tente mudar. Porque pode sim mudar, depende de você querer. Tudo nessa vida muda. Depende da gente querer se posicionar a favor dessa mudança. Ok? Tudo de bom e até o próximo vídeo.